Irmãos, quero saudá-los vocês todos em Cristo Jesus. Dizer que já estamos na terceira lição, do segundo trimestre desse ano. O tempo voa e é um motivo, quero crer, para nós nos debruçarmos a cada dia mais no livro de Apocalipse, que você sabe quer dizer revelação. E o título desta semana é O Evangelho Eterno. Atente também para essa palavra, eterno. E o verso para memorizar está no capítulo 14 e verso 6 do livro de Apocalipse, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo e língua. Então, veja bem o que diz esse versículo, como começa, por exemplo, as três mensagens angélicas, não é isso? Então, meus irmãos, para os adventistas do sétimo dia, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, são o nosso, como diz ali, Shema. O que é Shema? Em hebraico, a palavra Shema quer dizer ouvir. Então, você deve, mais do que isso, mais do que ouvir, ler o livro de Apocalipse e no capítulo 14, para você ver ali que nos versinhos 6 a 12 ali fala sobre todas as mensagens angélicas, E claro que o livro de Apocalipse assusta a muitos, mas é uma questão de interpretação, e se está ali na Bíblia, nós temos que ler e interpretar à luz do Espírito Santo. Só assim você vai banir, você vai acabar, você vai terminar com suas dúvidas e os seus medos, porque o Apocalipse também é um livro de orientação do que está por vir, Então é interessante que a gente saiba tudo isso. Apocalipse, um livro de esperança e de graça. O Apocalipse, ele tranquiliza pessoas, é verdade, mas também assusta, o que é lamentável, porque o livro está cheio de graça e de esperança. Mas por que ele nos assusta? Porque muitas vezes nós não entendemos, o que ali está exposto, as figuras, as palavras, muitas vezes com significados diferentes daquilo que é o nosso pensamento, não é verdade? E quando eu vou lá neste livro, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, e também no capítulo 14, no versículo 6, que aliás foi o nosso verso de abertura aqui, eu encontro ali não apenas semelhanças, mas nem só de destruição fala o livro, mas basicamente no Evangelho eterno. Então, meu irmão, eu diria a você que o cerne desses versículos que eu lhe dei agora é a salvação em Cristo. Então fala da volta de Jesus e fala como buscar a salvação. O Apocalipse é a sua mensagem ao seu povo e, em especial, a igreja remanescente, ou seja, a igreja de Deus nos últimos dias. Então,
Pensemos nisso, meu irmão. E fica aí um lembrete, um recado, quem sabe a você, leia todo o capítulo 14 e você vai, como eu sempre digo, tirar dali certamente muitos ensinamentos que, quem sabe, até hão de mudar a sua maneira de pensar com relação a alguns assuntos dessas profecias que ali estão. Amém? Próximo tema, o Evangelho Eterno. O que isso indica? Que o Evangelho é a boa notícia e ele não tem prazo de validade limitado, ou seja, ele é eterno, porque as boas notícias de Deus, o plano de salvação de Deus, ele dura eternamente. Ele foi idealizado com base na eternidade. Acompanhe comigo naquilo que está lá em Romanos capítulo 3, verso 24. Preste bastante atenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, essa gratuidade que Jesus oferece através de seu sacrifício. Ele sim teve que pagar um preço. Nós não temos que pagar preço porque ele já pagou a conta. Isso significa que essa boa notícia, esse evangelho eterno, ele é estendido a todos aqueles que se apossam da graça fornecida por quem? Por Jesus, o nosso Salvador. Não se esqueça disso, que o Evangelho ele tem consequências eternas, ele tem efeitos eternos. Por quê? Porque ele é pregado neste mundo, mas objetivando o quê? Sempre com a visão da eternidade. É muito importante que você tenha isso bem determinado em sua mente e em seu conceito. Próximo tópico, uma história de graça, ou seja, graça, aquilo que você recebe sem ser merecedor. Imagina só que bom que se você entrasse em um determinado estabelecimento comercial e o vendedor dissesse para você: pode pegar tudo, você não precisa pagar nada, esse é o sonho de consumo de qualquer um, não é mesmo? E em termos espirituais, o que nos é oferecido, que tem um valor inestimável, ele é sem custo, no sentido financeiro, ou seja, essa graça é exigida de nós em termos apenas de reconhecimento, de aceitação. Portanto, essa história de graça que é mencionada projeta justamente a intenção do céu em fornecer dádiva para os seus filhos. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia delimita bem: aqueles que aceitaram o Cordeiro recebem a graça que vem do céu. E aqueles que não recebem o Cordeiro, ou seja, aqueles que não estão escritos no livro da vida, não herdarão, não usufruirão da graça concedida pelos céus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que mais uma vez Deus permite nós estarmos aqui juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nessa semana nós já estamos entrando na semana 3, vamos falar sobre o Evangelho Eterno e eu vou estudar com vocês quarta e quinta-feira. Quarta-feira, em todo o mundo. Apocalipse 14,6 fala exatamente de que nós precisamos pregar esse Evangelho de Cristo a todas as raças, tribos e nações. Essa é uma identificação com o povo de Deus, que tem essa qualidade, tem essa virtude de pregar a palavra de Deus, dar todos os ensinamentos de Cristo a todo mundo. Não importa se é americano, se é japonês, se é francês, português, não importa. Deus está dando uma ordem. A ordem que esse anjo está dizendo é para que nós possamos pregar a todas as tribos, línguas e nações.
E isso é confirmado em Mateus 28, quando Jesus cria a grande comissão. Ide e pregai o evangelho a todas as tribos, línguas e nações. Não há nada mais inspirador, satisfatório, gratificante do que fazer parte de um movimento divino criado por Deus para realizar uma tarefa muito maior, mais abrangente do que qualquer ser humano poderia realizar. Então, essa obra de pregar o Evangelho por todo o mundo, ele é um plano de Deus. E ele chama um povo para que esse povo possa fazer essa missão, cumprir essa missão. Isso é o que nos envolve. Nós não somos salvos para assistir, principalmente para apenas frequentar a igreja. Nós somos salvos para levar a mensagem a todas as tribos, línguas, raças e nações. E quando o Evangelho de Cristo, conforme Mateus 24, 14, for pregado a todo mundo, então virá o fim. Que Deus nos dê sabedoria, Deus permita que nós também sejamos um instrumento na mão de Deus para pregar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e nos dê força para sermos um instrumento nas suas mãos. Vamos fazer o fechamento do nosso estudo. E nós não podemos deixar de refletir sobre o conceito que está embutido nessa lição, ou seja, o interesse de Deus, o interesse do céu pela raça humana, todo plano, toda estratégia que foi idealizada para nos resgatar. Por quê? Porque nós estamos aprisionados nesse planeta, nesse mundo corroído, nesse mundo distorcido e entregue às forças opostas a Deus. Mas Jesus, através do seu sacrifício, nos oferece o quê? Uma grande possibilidade. Uma possibilidade de herdarmos o reino celestial. E esse interesse do céu por nós é algo espantoso, porque se nós analisarmos, assim como nós temos lá na lição, porque o que acontece? Fisicamente, o que nós somos, além de pacotes de carne que carregam o próprio cérebro? Pense com carinho nisso. Olha só, alguns quilos de material orgânico à base de carbono, cuja composição parece mais um balde de frango frito do que um disco rígido. Palavras fortes, não é mesmo? Se nós olharmos de maneira bem pura, bem direta, seca e objetiva, nós chegaremos a essa conclusão de que nós não passaríamos desses elementos que foram mencionados. Mas não, Deus nos observa como seres preciosos, porque nós somos a obra-prima da criação. E aquilo que é valioso para Deus, Deus concede graça, Deus concede oportunidade. E mais do que isso, Ele concedeu seu Filho, seu único Filho, para nos promover a vida eterna. Que maravilha, não é mesmo? Que possamos estar atentos e sempre valorizando a graça provinda dos céus. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Pai, porque podemos nos aproximar de Teu trono de graça sem medo. Obrigado pelo perdão e pela restauração que recebemos gratuitamente. Louvamos-te sempre, em nome de Jesus. Amém.